Teotônio Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre heroísmo, né? Muita gente fala que o Brasil precisa de heróis, e realmente precisa. Como exemplo, o herói, aquele herói de capa e espada, que vai a campo lutar contra bandidos, contra dragões, né? Cavaleiros medievais, nada disso, que atemorizam a pobre donzela. Nós estamos precisando de pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham honradez para conduzir a nossa política e para servir de exemplo também para os nossos jovens, porque a sociedade brasileira hoje não tem praticamente mais ninguém que faça esse papel aí na cúpula do poder. O jovem brasileiro, ele precisa cada vez mais de exemplos. A gente tem visto isso na própria situação em que vive o jovem. Ele é afetado por vários problemas, é uma rebeldia sem causa que as pessoas elas indicam isso como o fato de que a família nuclear ela deixou de existir a partir dos anos 50 e o fato também de que faltam exemplos de ética, de honradez, de dignidade, de moralidade na política brasileira. Eu falei no vídeo anterior 5 exemplos de políticos que representavam esses princípios aqui no Brasil. Citei Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Leonel Brizola e esses já falecidos, e um que está vivo, que é o senhor Pedro Simon, lá do Rio Grande do Sul. Mas antigamente a gente via esses movimentos heróicos em todo lugar, via na literatura, via na televisão, no rádio. Quando o rádio fazia o papel que hoje faz a televisão, de exibir, veicular novelas, filmes, você tinha grandes personagens. Eu vou citar aqui Jerônimo, o Herói do Sertão. Era interpretado pelo ator Francisco de Franco quando foi para a televisão, na TV Tupi. Jerônimo, o Herói do Sertão, as aventuras de Jerônimo, o Herói do Sertão, e seu companheiro, o Moleque Saci, que era um personagem negro, e nesse tempo não havia essa patrulha politicamente correta, do politicamente correto, e aí eles viviam grandes aventuras, o Jerônimo e o Herói do Sertão e o Moleque Saci. Ele foi criado para se contrapor ao mito de Lampião, porque as pessoas na época entendiam, os autores, que o Lampião era um personagem que denegria a imagem da ética, da honradez que se deve praticar em sociedade, com o seu bando armado, matando gente, descumprindo a lei no sertão brasileiro. E aí criaram esse personagem de que no sertão havia pessoas com pensamentos heróicos, não é? De lutar pela justiça, pela paz, mas de maneira correta, fazendo o que é certo. Houve também o Vigilante Rodoviário, foi um dos grandes programas que a televisão exibiu nos anos 60, a partir do ano de 1961, com as aventuras do inspetor Carlos, através da rede Tupi, e seu companheiro, o cão Lobo, um cachorro pastor alemão, e 3 cães da polícia rodoviária do Rio de Janeiro foram utilizados para interpretar o Lobo, e o inspetor Carlos vivia sempre grandes aventuras, personificando esse vigilante rodoviário contra o crime, pela justiça, pela legalidade, pela moralidade. Nós tivemos também heróis de verdade, não é? Porque esses aí são heróis que foram criados pela ficção, mas que há muita gente, tanto na polícia quanto no sertão, que adota essas práticas. Mas o fato é que nós tivemos também heróis de verdade, que foi o caso do Ayrton Senna, e você deve se lembrar bem, era um piloto de Fórmula 1, cujo caráter era marcado pela coragem, pela discrição, pela determinação, pela ética e pelo respeito aos outros. Não porque ele tenha morrido cedo, mas porque toda a sua vida foi assinalada por estes valores, que nós precisamos resgatar efetivamente. Sobre a política, eu queria mencionar aqui, descendo aos detalhes, o menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela. Teotônio Brandão Vilela, ele fundou, juntamente com outros políticos nos anos 80, a Frente Nacional de Redemocratização, que lutou contra a ditadura e trouxe de volta as eleições diretas no Brasil. Só que o seu pensamento era outro, não é? Eleições diretas para fazer valer a democracia e a vontade do povo, e não eleições diretas que fossem compradas como aquelas que, ao longo de muito tempo, manipuladas pelo Partido dos Trabalhadores e seus aliados da esquerda brasileira. Ele percorreu o Brasil, mesmo afetado por um câncer que terminou levando e tirando do nosso convívio ainda naquele período dos anos 80. Queria também citar
herói ou heroína de carne e osso, a princesa Isabel do Brasil, filha do Pedro II, que seria herdeira do trono brasileiro. Ela assinou a Lei Áurea de Libertação dos Escravos e seu ato provocou a derrota da monarquia, antecipando, portanto, a instituição da República. Por quê? Porque desagradou fazendeiros e grandes comerciantes que não queriam ver no trono uma amiga de pobres e ex-escravos. É isso aí. Nós, de fato, precisamos de pessoas que personifiquem estes valores. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu até me esqueci de falar lá no começo, mas estou falando agora que você deve, se for o caso, lógico, do seu interesse, se inscrever, ativar notificações e disseminar, não é? Clicar aí no sino para realmente fazer com que o nosso vídeo ganhe relevância. E, claro, não esquecer de divulgar, compartilhar com seus amigos e familiares. E também, se for possível, comprar o nosso livro, o Empréstimo e Outras Narrativas Surreais, pelo Clube de Autores. Entra lá, clubedeautores.com.br, procura Tony Rodrigues, lá você, dentre os títulos, nós temos esse que é o mais recente. Mas lá também nós temos O Consórcio do Crime, temos Espírito Santo e temos Chapada do Curisco. São livros interessantes, todos ficcionais, mas que abordam a realidade brasileira de uma maneira bem objetiva. Tá bom? Muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia.